Olá, vamos falar de grandezas. Razão e proporção. Razão de dois números é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, é uma divisão, né? A divisão do primeiro elemento pelo segundo. E proporção, chama-se proporção a igualdade entre duas razões. Então, tenho que ter aí duas frações e as duas são iguais se eu resolver essa divisão. Vamos ver aqui, então, numa situação. No campeonato anual de futebol de uma escola, a equipe do 8º ano acumulou 8 pontos dos 16 disputados. Qual foi o aproveitamento? Então, nós temos aí 8 pontos dos 16 disputados. 8/16 é a razão. Então, essa aqui é uma razão. Se nós simplificarmos, vou fazer por 2 aqui, nós vamos ter uma proporção, porque estou simplificando a fração, a razão está diminuindo na mesma proporção. Ainda eu consigo ter mais uma proporção se eu dividir de novo por 2. Olha lá, 2/4. Ainda consigo mais uma proporção dividindo por 2. 1/2. Elas são todas proporcionais. O 8/16 é proporcional a 4/8, que é proporcional a 2/4, que é proporcional a 1/2. Então, eu tenho razões e elas são, neste caso, todas proporcionais, né? Se nós dividirmos 8 por 16, nós vamos ter 0,5. 4 divididos por 8, 0,5. 2 divididos por 4, 0,5. 1 divididos por 2, 0,5. Daí vem que nós temos razões proporcionais, né? Na hora que eu faço a divisão, elas são todas iguais ao mesmo decimal, ao decimal 0,5. Vamos seguir em frente. Eu trouxe algumas aplicações de razões que são comuns aí no nosso cotidiano. A velocidade média desenvolvida aí durante um percurso por uma pessoa, por um carro, por um caminhão, por um automóvel, por um avião, né? Qualquer coisa que se mova tem uma velocidade média sendo aplicada ali. Então, denomina-se velocidade média a razão, olha lá, apareceu a razão aqui que é o nosso assunto. A razão é a divisão, né? Quando ele fala em razão, é a divisão entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, velocidade média é a divisão, é a razão, olha lá, entre a distância percorrida e o tempo gasto. E sempre tem que ser nesta ordem. Primeiro a distância, né, como numerador aqui na nossa razão, dividida pelo tempo gasto. Não posso trocar a ordem, senão vou errar a resolução da situação. Olha lá, um trem percorreu a distância de 453 quilômetros. Em 6 horas, eu tenho a distância total e o tempo gasto para percorrer essa distância. Qual foi a velocidade média? Velocidade média é a distância total dividido pelo tempo. Então, quando eu resolvo esta razão, eu estou dividindo quilômetros por hora. Então, vou repetir aqui porque a gente tem aí um sistema de medidas e a gente tem que levar junto na resposta. 453 divididos por 6 é uma velocidade média de 75,5 quilômetros por hora. A velocidade média, ela é medida em quilômetros por hora ou metros por segundo. É o enunciado que vai me dizer qual dos dois eu tenho que usar. Neste enunciado, quilômetros por horas. E aí nós resolvemos a razão, a divisão, sempre distância pelo tempo. E encontramos
a velocidade média, que é a pergunta do probleminha. Seguindo em frente, mais uma aplicação. A escala. Lá em geografia você já deve ter feito escala, né? Denomina-se de um desenho a razão. Então, de novo, ó, é a razão, é a divisão entre o comprimento considerado nele e o correspondente comprimento real, medidos na mesma unidade. Eu tenho que tomar cuidado agora com unidade, tem que ser a mesma no numerador e no denominador. Então, a escala, a gente tem sempre lá no mapa, né? O mapa traz a escala. E para descobrir o comprimento real, eu faço o comprimento real ou o comprimento no desenho, eu faço a razão entre o comprimento no desenho, que eu meço com a régua, dividido pelo comprimento real. Então, a escala serve para nós encontrarmos o comprimento real aí, a distância real entre dois pontos. Olha lá, no mapa a seguir, vemos que a escala é de 1 para 50 milhões. Então, 1 centímetro para 50 milhões. Vou mostrar o mapa no próximo slide. Olha lá, eu tenho o desenho aqui e aqui embaixo, ó, a escala de 1 para 50 milhões. Significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 50 milhões de centímetros no real, ou seja, 500 quilômetros, né? 1 centímetro equivale a 500 quilômetros. Assim, se a distância entre duas cidades no mapa é de 2,5 centímetros, a distância real entre essas cidades é de 1.250 quilômetros. Vamos ver como que ele faz isso. Então, eu tenho aqui, a distância entre duas cidades é de 6 centímetros, mediu com a régua. Sabendo a escala e a distância no mapa, qual é a distância real? Então, lembrando lá, a escala é a distância no desenho, vou abreviar aqui, a distância no desenho pela distância real. Ele está pedindo para nós a distância real, então eu estou procurando o divisor aqui. A escala a gente conhece, é 1 para 50 milhões. A distância no desenho deu 6 centímetros. Repare que a nossa escala é em centímetros e a nossa medida é em centímetros. A distância real eu chamo de x. Fazemos regrinha de 3. Então, a gente vai ficar com 1 vezes x, um x. E 6 vezes os 50 milhões. Vou colocar o pontinho aqui. Nós vamos ter a distância real igual a 300 milhões de centímetros. Eu trouxe aqui, se for preciso, transformar em metros ou em quilômetros, né? Se eu colocar aqui, a partir do centímetro, a gente vai ter aí, olha lá, tô vindo de trás para frente, tenho 3, 6, 8 zeros. Aqui já foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, então deu 3.000 quilômetros. As duas respostas são certas, né? O 300 milhões de centímetros e o 3.000 quilômetros. As duas respostas estão corretas. Seguindo em frente, a densidade de um corpo também é uma aplicação, né? O que é a densidade de um corpo? Define-se como o quociente, ó, de novo, o quociente, a razão, a divisão entre a massa e o volume desse corpo. Dessa forma, pode-se dizer que a densidade mede o grau de concentração de massa em determinado volume. Então, a densidade aparece na física e é a divisão da massa do corpo pelo volume do corpo. A massa, quando a gente sobe na balança, em gramas, em quilos, e o volume do corpo, o espaço que ele ocupa lá em centímetros cúbicos no espaço, né? Então, a gente consegue calcular a densidade desse corpo aí. Olha lá, uma escultura de bronze
tem 3.500 gramas de massa e volume de 400 centímetros cúbicos. Qual é a densidade? Densidade é a massa do corpo, que nesse caso é 300 gramas, pelo volume do corpo, que aqui é 400. Então, a gente vai ficar com uma razão de 3.500 gramas, olha lá, eu carregando a unidade junto, por 400 centímetros cúbicos. Nós vamos ter uma razão aí de 8,75 gramas, olha lá a divisão, a barra, centímetros cúbicos. Encontramos a densidade. Tem que respeitar a ordem, sempre a massa primeiro pelo volume. Não posso trocar essas informações, senão vou errar. Vamos em frente. Mais uma densidade, gente, a densidade demográfica. Ela expressa o número de habitantes por quilômetro quadrado, também usado em geografia, né? Então, a densidade eu vou dividir o número de habitantes pela área da região ocupada. Então, eu trouxe a situação aqui, ó. O estado de Tocantins, situado na região norte e criado em 5 de outubro de 1988, ocupa uma área de 277.621 quilômetros quadrados. De acordo com o censo de 2010, Tocantins tinha uma população de 1.383.445 habitantes, olha lá os habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica desse estado neste ano? Então, vamos lá para a nossa resolução. Eu trouxe o mesmo problema. A densidade demográfica é o número de habitantes pela área, né, ocupada. Então, aqui a gente tem a densidade igual a 1.383.445 divididos por 277.621. Já vou colocar a unidade, quilômetros quadrados, e aqui habitantes. Resolvendo a divisão, você vai encontrar o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, 4,9. E a unidade de medida? Habitante, a barrinha da divisão, quilômetros quadrados. Tem quase 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem bastante espaço aí, né? 5 pessoas para um espaço de 1.000 por 1.000, né? Um quadrado de 1.000 por 1.000 km. Bastante espaço, tinha bastante espaço lá em 2010, não sabemos hoje a quantidade, né? Seguindo em frente. As grandezas, elas podem ser proporcionais ou não proporcionais. Como é que eu identifico isso? Bem fácil, ó. Vamos analisar algumas situações que relacionam grandezas proporcionais e não proporcionais. No quadro a seguir, relacionamos a medida do lado do quadrado com o seu perímetro. Então, a gente tem a medida do lado do quadrado e o perímetro do quadrado, soma de todos os lados. Então, se mede 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 metros. Ele está medindo em metro aí, é o perímetro, como se fosse fazer a cerca ao redor do quadrado. Se medir 2, 2 mais 2 mais 2, né? 4 vezes 2, 8. Se medir 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 4 vezes 3, 12 de perímetro. Como que eu descubro se são proporcionais ou não? Escrevendo as razões, né? Ó, primeiro, 1 centímetro deu 4 de perímetro. Será que é igual ao que mede 2 e deu 8 de perímetro? Ou será que é igual a que mede 3 cada lado e deu 12 de perímetro? Repare que, se você resolver a divisão, 1 divididos por 4 vai dar 0,25. Se você dividir 2 por 8, vai dar 0,25. Se você dividir 3 por 12, vai dar 0,25. O que você conclui? Que elas são proporcionais. Elas são todas iguais à mesma quantidade, né? É como se aumentasse sempre 0,25 aqui embaixo, vezes, ou melhor, todo ele, né? 0,25 vezes 0,25 e foi aumentando a quantidade aí. Como poderia ir diminuindo se a gente dividisse. Então, sim, são proporcionais. Então, para identificar, basta eu escrever a fração,
fazer a divisãozinha e se forem todas iguais, significa que são proporcionais. Mais um exemplo. No quadro a seguir, relacionamos a medida do lado de um quadrado, só que agora é a área, gente. Será que a gente viu que lado e perímetro são proporcionais? Será que lado e área são proporcionais? Vamos escrever a fração. 1 centímetro de lado dá 1 centímetro quadrado de área, porque é lado vezes lado. 1 vezes 1, 1. 2 centímetros de lado, 2 vezes 2 dá 4 de área. 3 centímetros de lado, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados de área. Se nós dividirmos 1 por 1, dá 1. 2 por 4, vai dar 0,5. Opa, já deu diferente. Se eu dividir 3 por 9, vai dar 3,333, ou melhor, 0, né? Porque o 3 é menor. Então, eles são diferentes. Logo, não são proporcionais. Então, é assim que eu descubro se são proporcionais ou não em uma situação problema. Eu escrevo as frações e verifico se vale a igualdade aí das divisões, dos decimais. É o método mais fácil, ok? Agora vamos praticar.